embora muitas pessoas pensem que a criança com 10 anos, que já está no 5º ano, não precisa brincar, lê do engano. A brincadeira e a ludicidade vai fazer parte do processo de desenvolvimento em todas as fases da criança e, por que não dizer, do adulto também. O que muda muitas vezes é a temática, é a maneira de brincar, mas o processo criativo, a brincadeira e as experiências que a gente propicia nesse momento é extremamente importante para o desenvolvimento, para o autoconhecimento, para a percepção de si, do outro, para a constituição de habilidades como comunicação, aquisição de resiliência, que é tão importante para o indivíduo adulto. Quando a gente traz a competência do pensamento crítico para o 5º ano, não é à toa. A criança se prepara nessa fase para dar um salto, para ir para um contexto escolar que é diferenciado. Ele já vai deixar de ter apenas um professor, terá mais de um professor. O senso de organização, a criança já deve ter desenvolvido no sentido de propiciar essa mudança, esse salto. Então, nesse momento, quando a gente traz a competência do pensamento crítico, é como um resultado de todas essas outras habilidades e competências reunidas. Quando nós falamos em pensamento crítico, nós falamos também na capacidade de olhar do micro para o macro. Eu preciso saber, em relação às escolhas, as consequências, as causas, as motivações. Eu preciso saber se eu escolho ir para o lado direito, eu vou encontrar isso, aquilo, eu vou encontrar determinadas experiências que podem propiciar certas consequências. Para o lado esquerdo, da mesma forma. Então, são caminhos distintos. A gente fala isso na criança, mas a gente projeta o adulto. A capacidade que esse adulto terá de ter pensamentos críticos, fazer boas escolhas para que ele consiga almejar aquilo que ele deseja. E aí o processo é muito mais importante do que o fim. Na verdade, se a gente for pensar em termos de vida, todo o processo de vida, todo o processo de desenvolvimento, todo o processo de constituição, ele será muito mais rico e muito mais importante do que aquele resultado final. Quando a gente pensou na construção do jogo para o 5º ano, nós tivemos assim alguns cuidados em não trazer o jogo de tabuleiro, mas trazer cartas que possibilitassem um pensamento crítico no sentido de que nós oferecemos dicas e a criança, o participante do jogo, ele precisa adivinhar do que se trata e aí tem um número de pontuação, se ele acerta isso na primeira dica, na segunda ou na terceira. Esse jogo, ele recruta o aprendizado da criança ao longo do ensino fundamental e ao longo da própria vida e da própria existência dela. Quando uma pergunta é feita, ela precisa usar do conhecimento e do pensamento crítico para escolher a melhor resposta. E o jogo propicia isso em todas as cartas dele. Nesse momento do exercício, que você tem que pensar, avaliar, que você tem que lembrar aquilo que você aprendeu, o conteúdo, você tem novamente a opção de escolha das opções. Então é uma ferramenta que vem contribuir para o desenvolvimento dessa habilidade tão importante no desenvolvimento humano.